outro assunto que eu queria tratar com você, certamente será um dos assuntos mais importantes do Congresso nesse começo de semestre, né? Será a matéria que trata do salário mínimo. A Sávia Barreto conversou com o relator da matéria, o deputado federal Merlong Solano, e falou a respeito dessa medida provisória, do novo salário mínimo, do qual ele é relator. Vamos ver. Sou relator da medida provisória que aumentou o salário mínimo para 1.320 a partir de maio passado. Essa medida caduca agora no final do mês, precisa ser aprovada. Isso é tranquilo, nenhum deputado vai votar contra isso. Mas eu resolvi já incorporar no meu substitutivo a política de valorização permanente do salário mínimo, da forma como era no primeiro e no segundo governo Lula e no governo Dilma, dando a inflação mais o crescimento do produto interno bruto. O governo concorda, de modo que é uma medida, portanto, será uma relatoria mais importante, porque teremos definitivamente uma política permanente de valorização do salário mínimo acima da inflação. E como nós sabemos, o salário mínimo atinge milhões e milhões de pessoas no Brasil. Veremos essa medida provisória se tornar lei, Sávia? Tem que ser aprovada agora, até o dia 28 de agosto, ou seja, o Congresso vai realmente correr. Hoje já tem audiência pública, semana que vem também deve ter mais 2 audiências públicas. A gente sabe que é difícil que algum parlamentar vote contra o aumento do salário mínimo. O presidente Lula sancionou no 1º de maio, naquele ato simbólico, Dia do Trabalhador, mas quando o deputado Merlong Solano fala que incluiu as discussões sobre a valorização, a política de valorização do salário mínimo, aí sim tem polêmica, tem divergência acima da inflação, qual vai ser a melhor maneira de medir isso. As centrais sindicais fazem muita pressão, então é um assunto que a gente deve observar com atenção nos próximos dias, Joelson. Outro assunto, Sávia, diz respeito à participação de partidos do centro na gestão de Lula, nomes que vão integrar o ministério. O deputado Merlong Solano também conversou com a Sávia Barreto para falar a respeito dessa entrada do Progressistas, do Republicanos, por exemplo, nos ministérios de Lula, e justificou a decisão política tomada pelo governo. Como é que o senhor vê a possibilidade de partidos como Progressistas, Republicanos integrarem ministérios no governo Lula e a ocupação desses espaços, deixando aliados aí de fora? Eu vejo a necessidade disso acontecer, porque a pauta econômica incorpora matérias polêmicas. Quando se trata, por exemplo, de tributar os mais ricos no Brasil, é matéria polêmica. Mudar o sistema tributário no Brasil, é matéria polêmica. Nós fizemos a primeira reforma só do consumo, e ela ainda vai voltar para essa casa, mudada pelo Senado. O marco fiscal também, nós aprovamos, mas ele ainda vai voltar, precisaremos votar agora. Isso tudo demanda uma base mais estável, que só com a entrada de novos partidos, de mais parlamentares de maneira permanente na base, para a gente não ficar dependendo do caso a caso, votação por votação. E aí não tem jeito. O Lula, com toda a sua habilidade, vai fazer essa rearrumação do governo para incorporar mais 2 grandes partidos à base, mais 3 grandes partidos à base. Bom, o PT, sabe, admitindo que não houve alternativas ao presidente Lula. Olha a frase do deputado Merlong Solano, é o jeito, o sentimento é esse, não tem outra opção, porque senão, apenas com a quantidade de votos que o presidente Lula tem no Partido dos Trabalhadores e nas outras siglas aliadas, como o PCdoB, por exemplo, não é suficiente nem para aprovar um projeto simples de lei, que dirá as PECs e as outras propostas mais polêmicas que requerem maioria. Então, de fato, a entrada desses partidos no governo Lula já é dado como certo, os nomes também já estão na mesa, falta só o presidente Lula dizer quem vai para que ministério, e isso ele tem reservado. A gente tem muita especulação na mesa até agora, Ministério dos Esportes, Caixa Econômica Federal, Ministério da Gestão, são algumas das opções, mas o presidente Lula só deve anunciar na semana que vem, Joelson. Muito bem, Elivaldo Barbosa, presidencialismo de coalizão fazendo barulhos aí e vai continuar, exatamente. E vai continuar, o deputado Merlong Solano expressou bem, e a Sávia captou essa mensagem, que é o jeito, não é que seja o jeito, é porque é a necessidade do governo garantir minimamente as condições da chamada governabilidade. A Sávia disse, olha, só com a bancada que foi eleita junto com o Lula, no palanque de Lula, não dá para garantir nem a aprovação de projeto de lei, que dirá uma proposta de emenda à Constituição e garantir mesmo as pautas que interessam ao governo e que precisam do aval do Congresso Nacional.